Olá meus amigos do canal, Deus acima de todos oficial. Hoje é 20 de fevereiro de 2019. Vamos para o destaque de quarta-feira. Proposta para a Previdência Social prevê mudança na idade mínima e abrange setores público e privado. Reforma foi entregue nesta quarta-feira pelo presidente Bolsonaro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Texto com mudanças para militares sai em até 30 dias, segundo o governo. Maioria dos deputados apoia a reforma da Previdência. Pesquisa do Paraná. Pesquisas com amostra de 233 parlamentares de todos os partidos e regiões mostra que há disposição para aprovação. Avalia um enorme transtorno ao país. E não está nem aí com isso. Duas perguntas devem ser respondidas para o bem e o futuro do país: quando a empresa vai pagar pelas tragédias e quando seus dirigentes. Siga, compartilhe, inscreva-se e curta. Apresentou nesta quarta-feira, 20, a proposta de reforma da Previdência, considerada prioridade pela equipe econômica para tentar reequilibrar as contas públicas nos próximos anos. O texto foi entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. De acordo com o que o governo já havia anunciado na semana passada, a proposta prevê uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 para mulheres, a ser aplicada após 12 anos de transição. Além disso, os beneficiários terão de contribuir por, no mínimo, 20 anos. A idade mínima subirá progressivamente durante esse período, que é mais curto do que os 21 anos propostos pelo governo Temer em 2017. A reforma da Previdência abrange os trabalhadores do setor privado, que estão no Instituto Nacional do Seguro Social INSS, e os servidores públicos. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou que um texto com a proposta de reforma da Previdência dos militares será entregue em até 30 dias. Veja a apresentação preparada pelo governo sobre a reforma. Reforma da Previdência. Entenda a proposta ponto a ponto. A ideia do governo, ao reformar a Previdência, é aumentar as receitas, mas também cortar despesas, via limitação de benefícios. A equipe econômica também informou que buscará implementar um regime de capitalização pelo qual cada trabalhador financia a própria aposentadoria por depósitos em uma conta individual. Entretanto, detalhes sobre essa proposta serão apresentados somente no futuro. Com as medidas propostas, o governo quer economizar R$1,16 trilhão em 10 anos, valor que representa cerca de 1/3 do déficit somente do INSS, o sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado, previsto para o período, que deve somar R$3,10 trilhões no mesmo período. Ainda falta incluir nesse cálculo o rombo dos servidores públicos e militares, não detalhado pelo governo. Impacto na economia. O objetivo do governo ao propor a reforma não é zerar o déficit previdenciário, mas tentar diminuir o rombo previsto para os próximos anos. Seu consequente impacto nas contas públicas, que amargaram em 2018 seu quinto ano seguido de déficit, com resultado negativo de R$120 bilhões. Somente o rombo previdenciário somou R$292 bilhões no ano passado. Ao reduzir os déficits públicos nos próximos anos, a meta é evitar a alta no endividamento, que totalizou 76,7% do Produto Interno Bruto, PIB, no fim do ano passado. A previsão do Tesouro Nacional é de que, com a aprovação da reforma da Previdência, a dívida bruta continue crescendo e atinja 80% do PIB em 2022, mas que comece a recuar no ano seguinte. O nível da dívida bruta é um dos principais indicadores de comparação internacional para medir a capacidade de pagamento de uma nação. É acompanhado atentamente pelas agências de classificação de risco, que conferem notas aos países, o que funciona como uma recomendação, ou não, para investimentos. O Tesouro Nacional observou recentemente que, de acordo com o Fundo Monetário Internacional FMI, a dívida bruta de países emergentes, ou seja, no mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil, está em cerca de 50% do PIB.
Uma tendência crescente da dívida, em um cenário de ausência de reformas, pode gerar a piora na nota brasileira, com recomendação para que investidores estrangeiros retirem recursos do país. Se não for revertida a alta do endividamento, isso pode obrigar o governo a pagar juros mais altos aos investidores interessados em comprar títulos da dívida pública, sendo que essas taxas mais elevadas poderiam ser repassadas às famílias e empresas, limitando o crescimento econômico e a geração de empregos. Sem a reforma da Previdência, o governo teria de reduzir mais gastos ou aumentar tributos para conter o endividamento. Outra alternativa seria o retorno de um patamar mais alto de inflação. Ou resolve tudo isso via inflação, que é o que o Brasil fazia no passado, que é o que a Argentina voltou a fazer. São os caminhos que a gente tem, explicou o secretário de Previdência, Leonardo Rolim. A maioria dos deputados apoia a reforma da Previdência. Pesquisa do Paraná. Pesquisas com amostra de 233 parlamentares de todos os partidos e regiões mostra que há disposição para aprovação. Uma pesquisa feita com amostra de 233 deputados pelo Instituto Paraná Pesquisas detectou que há boa vontade do parlamento em relação à reforma da Previdência. 73% dos entrevistados concordam que esse é o melhor momento para se discutir uma reforma no sistema previdenciário brasileiro. 24,6% se disseram contrários e 2,4% não sabem ou não responderam. Por partidos, os deputados da base do governo e do Centrão são mais favoráveis a discutir o texto agora, 89,3% da base e 83,9% do Centrão. Na oposição, só 37,7% apoiam. Entre regiões, parlamentares da região sul foram os mais favoráveis, com 80,7% de apoio à tramitação neste momento. Para ser aprovada, depois de toda a tramitação em comissões, a reforma apresentada pelo governo nesta quarta-feira, 20, precisa do voto de 308 deputados, ou 60% dos parlamentares, a parte que precisa de alteração constitucional, caso da reforma que atinja a maior parte dos brasileiros, no regime geral da Previdência. O levantamento também detectou que a maior parte dos deputados defende regras iguais de aposentadoria para trabalhadores privados e servidores públicos, militares e integrantes do judiciário. Em relação às mulheres, no entanto, a maioria defende que a idade mínima seja menor que a do homem. Na proposta do governo, a idade mínima da mulher será de 62 anos e do homem de 65 anos. 71,4% dos entrevistados se disseram contrários à aposentadoria da mulher aos 65 anos. Quanto às categorias, 61% defenderam um sistema único de aposentadoria para todos os trabalhadores brasileiros, de setor público, militar ou privado. Ao serem questionados se apoiavam a inclusão dos militares na reforma, 83% foram favoráveis. Para servidores públicos o apoio é de 89% e para o judiciário 91%. Já em relação à regra de transição, 64,8% disseram que trabalhadores nativos devem ser afetados de acordo com o que falta para se aposentar. 21% disseram que trabalhadores da ativa não deveriam ser afetados, o que levaria a proposta apenas ao que ainda não ingressaram no mercado de trabalho. A proposta apresentada pelo governo Bolsonaro prevê uma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho hoje. A pesquisa foi feita entre os dias 11 e 14 de fevereiro. A amostra foi ponderada conforme a distribuição das cadeiras por partido e por regiões na Câmara dos Deputados. Avalia um enorme transtorno ao país. E não está nem aí com isso. Duas perguntas devem ser respondidas para o bem e o futuro do país: quando a empresa vai pagar pelas tragédias e quando seus dirigentes. Fundão, que a Vale operava via Samarco Mineração, impactou a vida de 1,5 milhão de pessoas que vivem no entorno do Rio Doce, implacavelmente contaminado por uma lama tóxica que chegou até o mar. No curso do rio estão 200 municípios que dependem economicamente dele e foram severamente afetados no turismo e na pesca. Das 200 espécies de peixes que habitavam o rio, mais de uma dezena podem ser extintas. E até hoje 400 famílias aguardam a reconstrução de suas casas. O subdistrito de Bento Rodrigues foi simplesmente varrido do mapa, e o mesmo aconteceu com as comunidades de Paracatu e Gesteira, mas a Vale continua intacta. Ninguém foi culpado pela tragédia, as multas ambientais pagas foram irrisórias. A partir da barragem do Fundão, a direção da Vale criou o vangórico lema Mariana Nunca Mais. Veio Brumadinho,
ainda mais devastador, com quase 200 de mortos e imagens ainda mais chocantes de corpos calcificados pela lama. Como Mariana, sirenes de alerta não foram ouvidas e todos ficaram órfãos no desespero. Apenas responsáveis por emitir o laudo de segurança da barragem foram presos, mas os principais executivos, inclusive seu presidente Fábio Schwartzman, continuam a contrariar as regras mais simples da compaixão humana, leves, livres e soltos. No encontro na Câmara Federal, Schwartzman foi o único a permanecer sentado num minuto de silêncio pelas vítimas de Brumadinho, que até agora têm sido contempladas com assistenciais pontuais que são nitidamente insatisfatórias diante de tamanho estrago. Nome e sobrenome das maiores tragédias recentes do país, a Vale deve respostas. A questão é que quem deve cobrá-las se cala. Quase nenhum político se ergueu em cobrar energicamente a empresa, que se fartou em distribuir doações para campanhas políticas, o que pode explicar o silêncio tão obsequioso diante dessa fileira de cadáveres, e as aplicações de multas e bloqueios feitas pela justiça parecem ainda sem efeito. No caso da Tepco japonesa, ainda há um tsunami para justificar tantos danos. No caso de Mariana e Brumadinho, o tsunami é a Vale. O Brasil precisa agora essencialmente de duas respostas. Quando a Vale vai pagar pela tragédia que devastou 2 cidades e matou quase 200 de pessoas, e quando seus dirigentes e responsáveis irão para a cadeia. Destas respostas dependem a construção de um país mais digno. Essas foram as principais notícias de quarta-feira. Mas hoje, pessoal, eu gostaria de pedir a todos vocês que vocês possam nos ajudar a esse canal crescer, e nós continuar com o nosso trabalho aqui, porque nós estamos trabalhando para todos vocês, para trazer últimas notícias 24 horas diretamente do seu celular. Agora, se você é novo aqui no nosso canal, eu peço a você inscreva-se, e aperte o sino de notificações para não perder nenhuma notícia do Brasil, e do mundo. Você que já é inscrito desde o canal, nós gostaríamos muito do seu apoio, para que nós possamos continuar com o nosso trabalho. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com teus amigos. Assim você está se tornando o nosso patrocinador do nosso trabalho. E nós continuaremos trazendo última notícia de primeira mão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.